Olá, maltinha fixe, bem-vindos ao Subset. Eu sou o vosso narrador pessoal. Vamos já para as histórias de hoje, retiradas e editadas a partir do subreddit Am I the Asshole, cuja tradução fofinha poderá ser Sou eu, parvalhão? Aqui está a primeira história de hoje. A minha família está toda do lado do meu primo nesta história, por isso queria uma opinião de fora. Meu primo sempre foi um menino bonito da nossa geração. Ele é engraçado, giro, extrovertido e, claro, o único rapaz entre várias raparigas. Sempre adorou fazer palhaçadas e pregar partidas. Sinceramente, eu não gosto mesmo nada dele. Acho um irresponsável, um infantil e um chato. Eu já tenho problemas de audição há muitos anos, pelo que comprei uns aparelhos auditivos novos que me custaram $6.000. Há pouco tempo estávamos na festa de anos da minha avó a comer e a beber no alpendre, e a casa da minha avó tem uma piscina. De repente, o meu primo lembrou-se de me atirar à água. Segundo ele, ia ser engraçado estragar-me o cabelo que eu tinha arranjado nesse mesmo dia. Eu pedi-lhe imensas vezes para parar, para me pôr no chão. E o meu tom era muito sério, não estava nada para brincadeiras. Ele não quis saber. Atirou-me à piscina. Claro, os meus aparelhos auditivos ficaram completamente estragados. Quando lhe contei o que tinha acontecido, a reação dele foi encolher os ombros e dizer qualquer coisa como «Ups, não sabia que agora usava os aparelhos». Mas quando lhe disse o preço e que ele iria ter de os pagar, aí ele passou-se. Disse logo que nem pensar, que não pagava nada e a minha família não queria que eu o fizesse pagar. A desculpa deles é que eu ganho muito mais do que ele. Aliás, ganho mais do que toda a gente na família. Ele, na altura, ainda andava na faculdade e mal conseguia sobreviver com o que ganhava num call center. Para além disso, ele e a namorada tinham um bebê e viviam num T1 minúsculo. Como ele se recusou a pagar, levei o caso para tribunal. E, obviamente, ganhei. Mas mesmo depois da decisão do tribunal, ele continuou a recusar-se a pagar. Então tive de o levar a tribunal outra vez. Resultado, agora estão a penhorar-lhe o ordenado. Retiram-lhe o máximo legal possível. Claro que isto o tramou financeiramente. Ele teve de começar a fazer horas extras ou arranjar outro trabalho, não sei bem. E teve mesmo de desistir da faculdade para conseguir pagar a renda. Escusado será dizer que a minha família está furiosa comigo. Deitam fumo pelas orelhas, mas na minha opinião, ele é que tomou uma má decisão atrás da outra. E em momento algum, durante todo este calvário, ele me pediu desculpa a sério, nem uma vez. Olhem, se ele me tivesse pedido desculpa como deve ser, logo a seguir ao que aconteceu, e me tivesse pedido para esperar que acabasse os estudos para me pagar, por mim tudo bem, eu teria aceitado. Mas não, o fedelho convencido fincou o pé a cada passo, sempre a dificultar. Portanto, sou eu a parvalhona? Eu acho que não, Opi. Tu tens razão. O que é que vocês acham? A Opi deveria ter dado desconto por causa do bebê do primo? Pensem nisso e comentem. Vamos lá ouvir a segunda história de hoje. O meu irmão e a família dele vieram visitar-nos no mês passado. Os meus filhos e eu gostamos muito de brincar com Lego e divertimos-nos a deixar pequenos dioramas espalhados pela casa. São coisas simples, sabem? Tipo uma luta entre o Iron Man e o Darth Vader em cima do Luke Lama. É só a nossa maneira de deixar pequenos easter eggs pela casa. O meu sobrinho gostou imenso deles e decidiu levar alguns para casa com ele. Quando demos pela falta das peças, pedi ao meu irmão para as trazer de volta. Ele respondeu que eram coisas de miúdos, que os miúdos são mesmo assim e que devolvia tudo da próxima vez que nos víssemos. Mais tarde encontrámos-nos para um café. Antes disso, voltei a lembrar-lhe que queria todas as nossas coisas de volta. Mas ele esqueceu-se de trazer os brinquedos. Muito bem, pensei eu, que começa a guerra. Passado um tempo, fomos à casa dele para um churrasco. E eu avisei os meus filhos. A menos que todas as nossas coisas fossem devolvidas assim que lá chegássemos, literalmente qualquer coisa dentro daquela casa podia ser levada. E eles, como autênticos bárbaros que são, fizeram um verdadeiro arraial. Quando nos viemos embora, acho que já não havia um único comando, pequeno aparelho eletrónico ou caneca de cerveja em casa dele. A sério, até tive de às escondidas devolver o cão do meu primo antes de sairmos. Ainda a caminho de casa comecei a receber chamadas do meu primo e ignorei-as todas. Assim que cheguei, liguei-lhe de volta. Ele disse que lhe tinham desaparecido imensas coisas de casa. Eu respondi que iria verificar com os miúdos. Ele, furioso, diz que eu sabia perfeitamente que o resto tinha passado e que queria as porcarias dele de volta e já. Eu disse que ia encastar tudo, que lhe as devolveria da próxima vez que nos víssemos. Claro, desde que recebêssemos o nosso Lego de volta. Mais tarde, nessa mesma noite, ele apareceu lá em casa com o meu Lego. Até tinha trazido por engano coisas que nem sequer eram nossas. Devolvi-lhe essas coisas e, claro, tudo o que era dele. E avisei-lhe que era exatamente assim que íamos lidar com o filho dele daí para a frente. Ele ficou furioso por ter de fazer uma viagem de propósito só para me devolver as minhas coisas. Já os meus pais acham que há uma diferença abismal entre um miúdo de 8 anos levar umas minifiguras de Lego e um par de adolescentes a pilhar a casa do tio. Então digam lá, será que fui eu o idiota? Não, Opi, nunca se deve perder uma oportunidade para dar uma lição a quem a merece. O miúdo de 8 anos não tem culpa, mas o pai mereceu bem fazer a viagem. Agora a última de hoje.
Será que agi mal ao tratar a minha colega de forma diferente depois de ela me ter acusado de agressão sexual quando lhe salvei a vida? Sou um tipo sossegado e genuinamente simpático. Trato todos os meus colegas como amigos. Há cerca de 2 meses, durante o almoço de trabalho, uma colega minha começou a engasgar-se. Rapidamente fiz-lhe a manobra de Heimlich. Assim que ela recuperou, os outros colegas aplaudiram. Perguntei-lhe se estava bem. Ela limitou-se a acenar com a cabeça e foi à casa de banho sem dizer uma única palavra. Na altura não pensei muito no assunto. Até que 2 dias depois, fui chamado aos recursos humanos. O motivo era o meu comportamento inapropriado. Fiquei confuso e claro que pedi mais pormenores. Foi então que me contaram. A minha colega tinha apresentado queixa. Alegava que os meus toques, enquanto a ajudava, tinham sido inapropriados. Que o meu corpo estivera demasiado perto e que ela sentiu as minhas partes íntimas a tocar-lhe. Prestei as minhas declarações e, enquanto investigavam melhor, puseram-me, digamos, em banho-maria. Eu continuava a trabalhar, mas com a ameaça de poder ser despedido. Passada uma semana, felizmente, fui ilibado. Voltei a trabalhar normalmente, sem qualquer receio, mas comecei a distanciar-me daquela colega. Ela tentou pedir-me desculpas e eu aceitei as desculpas. Tentou explicar que sofro de um trauma, que devia ter-me alertado para isso. Mesmo assim, mantenho as minhas precauções. Agora trato-a apenas como e só como uma colega. Deixei de falar com ela, a não ser que seja estritamente necessário para o trabalho, mantenho sempre a distância e já não a convido para sair. Ela percebeu a minha hesitação em relação a ela, notou que eu já não a tratava da mesma maneira que aos outros, chegou a dizer que eu estava a ser ridículo e mesquinho. Mas eu respondi-lhe que estou apenas a zelar para mim. Então digam-me lá, será que sou eu o culpado nisto tudo? O API, entretanto, vem com um update depois de centenas de comentários, que diz assim: não vou fazer mais atualizações sobre este caso, mas gostava de deixar alguns esclarecimentos. Não o vou processar judicialmente, o assunto está resolvido e, sinceramente, isso só traria mais problemas e seria um desperdício de dinheiro. Também recebi várias mensagens privadas de pessoas com experiências semelhantes à minha. Isso deixou-me triste, claro, mas por outro lado senti um certo alívio por saber que não sou o único a passar por algo assim. E vi também comentários a dizer que não estou a levar em consideração nem a tentar compreender o trauma dela. O que é justo. Se alguém é realmente assediado, é natural que se proteja, mas com toda a honestidade. Eu só esperava que ela tivesse vindo falar diretamente comigo sobre o desconforto que sentiu. Afinal, já nos conhecíamos há anos. Há com cada situação e há situações que geram reações inesperadas das pessoas. Sem o cabal conhecimento de todos os detalhes, também é difícil fazer um juízo limpo e isento. No entanto, parece-me que nos últimos tempos tem havido um exagero nestes temas, o que dificulta a descoberta de quem está de boa fé nos diferentes. De uma forma ou de outra, o que acharam destas histórias? Digam-me lá nos comentários o que pensam sobre isto, o que mudariam neste formato. Já sabem, se gostaram, deixem um like para ajudar o canal, partilhem com os vossos amigos e, claro, subscrevam para não perderem mais nada das próximas aventuras reeditadas. Abreijos!